Graça e paz, adoradores! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 3 dicas de decorações para eventos de dança cristã. Além disso, eu vou dar também algumas sugestões de temas e divisa que você pode estar usando para esse tipo de decoração. Então, se você quiser saber tudo, é só continuar assistindo o vídeo. E rapidamente, antes da gente começar o vídeo, eu queria dar uma explicação assim, rapidinho, a respeito do tema, da divisa, da decoração, como que a gente faz isso. Então, gente, eu acredito que o nosso Deus, ele é um Deus de propósito. Então, tudo que vamos fazer pro Senhor, ele tem que ter um propósito, sabe? Nada do que a gente faz tem que ser porque a gente acha bonito, porque a gente achou legal, porque tá na moda, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. Não. Tudo que a gente faz pro Senhor tem que ter um propósito. Então, para esse propósito ser estabelecido, a gente precisa estar buscando essa direção do Senhor. Então, assim, os temas que eu vou compartilhar com vocês, as divisas, foram feitas em eventos de dança do nosso ministério. Tudo isso foi feito com base em oração, em propósito, realmente buscando a presença do Senhor, jejuando para Ele confirmar o tema. Nada foi do dia para a noite, mas assim, eu tô aqui para compartilhar com vocês, para trazer mesmo uma inspiração, mas que você seja livre no Senhor para decorar, sabe? Para pedir a Ele uma direção de tema, de divisa para o seu ministério, para o seu evento, que venha a ser realmente debaixo da direção dele, que venha a ser uma grande bênção. O primeiro tema foi do 6º aniversário do nosso ministério, que o tema era "É tempo de dançar", e a divisa se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. Foi no ano de 2014 que a nossa igreja, a gente estava passando, alguns de nossos irmãos estavam passando por um período muito complicado em relação à enfermidade. Então tinha muitas pessoas enfermas, então era um momento bem de tristeza e toda a igreja se comoveu para entrar em propósito de oração para que o Senhor viesse manifestar mesmo a cura sobre a vida desses irmãos. A gente sabe que é um tempo para todo propósito, debaixo do céu. Então a gente queria profetizar que esse tempo de choro, de tristeza, de angústia iria passar, e a gente queria profetizar que um novo tempo iria chegar. Então um tempo de sorrir, tempo de se alegrar, de saltar de alegria, de dançar, que esse novo tempo iria chegar sobre a vida dos nossos irmãos em Cristo. Vou mostrar para vocês o significado dos tecidos, de alguns adereços que a gente usou ali para explicar o cenário. Então eu vou mostrando e vou dando a explicação para vocês. A gente trouxe ali 3 tecidos de cor diferente. Um primeiro tecido, que é o tecido maior, que é o tecido rosa, representando a igreja. 2 tecidos em cada lado, amarelo, representando a unção de cura. E um tecido branco no meio, na verdade representando como se fosse um vazio, como se algo tivesse que acontecer, algo ainda precisasse ser preenchido pelo Senhor. Embaixo desses tecidos é como se fosse um estúdio de um artista. Então tinha algumas caixas, tinha algumas latas com pincéis, com tintas, tinha telas espalhadas em todo ali aquela parte do altar. Enfim, a gente quis trazer mesmo esse cenário como se fosse representando esse estúdio desse artista, que no caso o artista ali que a gente queria passar era Deus, que ele é o artista e nós somos só um instrumento, nós somos obra feita pelas suas mãos. Então tinha 3 bancos e em cada banco tinha um vaso representando mesmo as nossas vidas, que nós somos vasos nas mãos do Senhor. Então tinha um quadro grande que é até da nossa igreja, e nesse quadro a gente desenhou um relógio e colou esse relógio, os números do relógio eram vários movimentos diferentes, poses de dança diferentes. A gente colou ali, representando esse tempo de dançar. E a mensagem que a gente queria trazer: quando Jesus ele chega em nossas vidas, algo novo acontece. E a gente ministrou ali um louvor que fala que quando Jesus chega fica tudo colorido. Então cada menina tinha uma lata de tinta na mão e conforme ia o louvor tocando, a gente ia
pintando ali de uma forma aleatória e bem espontânea. Quando Jesus chega em nossas vidas, realmente esse espaço vazio ele é totalmente preenchido pela presença dele, pelo agir dele. E quando ele vem sobre nós, ele vem trazendo o quê? Cura, libertação, restauração, salvação, avivamento, enfim, ele traz tudo realmente o que a gente precisa. Vocês puderam observar que essa decoração foi um pouquinho mais elaborada, mas mesmo assim a gente não gastou muito. O mais caro mesmo foi os tecidos, porém a gente já tinha no ministério, a gente só aproveitou. Tirando isso, o vaso também a gente já tinha. O relógio foi fácil da gente fazer, que a gente fez mesmo com cartolina. Pincéis a gente foi reunindo quem tinha em casa, a gente levou tudo e juntamos lá no dia, colocamos em latinha. Os caixotes a gente conseguiu também em mercado, então não teve praticamente custo nenhum. E as telas eu consegui emprestado com meu padrasto, porque ele trabalha com esse tipo de tela, fazendo serviço, então ele me emprestou algumas telas e algumas eu tinha. E outra coisa que a gente comprou foi as tintas, mas se eu não me engano a gente comprou um pote bem grande de tinta guache, também não foi muito caro. E com esse tipo de material você consegue fazer um cenário bem elaborado e fica assim uma bênção, e ainda por cima o custo dele sai bem em conta. O segundo é um tema de um seminário que a gente realizou. Então foi o nosso segundo seminário com um tema Faz Chover. Nesse tema a gente não usou nenhuma divisa, mas eu vou deixar para vocês uma sugestão de divisa, no caso baseado na mensagem ao qual a gente teve essa direção do Senhor para fazer nesse dia, nesse seminário. Esse seminário aconteceu no ano de 2015 e na época no nosso país, em algumas regiões, cidade, estava sem chover durante um bom tempo, então foi um período mesmo de sequidão, e não só na nossa cidade, mas assim, a gente estava passando por um processo de transformação nessa época, e a gente queria profetizar que esse tempo de sequidão iria cessar em nossas vidas e que Deus ele ia nos encher novamente até transbordar para poder levar essa água, né, para outras pessoas. A água que a gente queria levar para essas vidas era Jesus, porque Ele é a água da vida. Então você pode basear a sua divisa lá em João, capítulo 4, versículo 14. E a gente precisa estar firmado em Cristo e a gente queria viver esse tempo no Senhor. Então eu creio que o Senhor estava nos preparando, porque a palavra do Senhor também, lá em João, capítulo 7, versículo 38, então a gente precisa deixar esse rio fluir dentro de nós, essa palavra fluir dentro de nós e a gente levar esse amor de Cristo, o id dele, para outras pessoas. Cenário ali representando um deserto, então a gente procurou coisas assim voltado para o rústico, marrom mesmo, nessa cor de terra, para representar esse deserto. Na parte de cima a gente pendurou um véu marrom meio que jogado, esse véu, né, representando mesmo essa parte de terra. Também a gente usou um detalhe com barbante, se eu não me engano, ou eu não sei o nome do material direito, mas é tipo um barbante meio que de palha, uma coisa assim. Então a gente enfeitou ali também com essa fita e jogamos ali quase por cima do véu. E colocamos tipo um tronco seco que era de uma árvore que a gente encontrou na rua, foi até uma das nossas intercessoras que achou e levou lá pra gente colocar na decoração e ficou assim bem legal. Então totalmente sem folha, todos esses galhos secos. Então vou mostrar pra vocês. Na parte de baixo a gente fez uma arrumação aleatória com as caixas, e essas caixas a gente aglomerou mais elas no centro, algumas nas laterais, e em 3 delas específicas a gente colocou o vaso. Então a gente colocou um vaso em cada lado, se eu não me engano, ou foi um ou foi 3 vasos, mas representando também essa parte de pó da terra, que vaso, que somos dependentes do Senhor e que queríamos ser cheios dele. Nas caixas das laterais a gente colocou 2 luminárias para poder dar um efeito legal na hora de montar o cenário. Então essa luz é uma luz meio amarelada.
Outra coisa, gente, foi a questão do chão. A gente colocou folha seca no chão praticamente todo ali na frente. Então, para representar mesmo essa parte de deserto. As folhas eu pedi para as meninas irem juntando, então conforme elas iam passando em algum lugar, tinha folha, elas catavam, guardavam em casa, a gente deixou elas secarem naturalmente para usar no dia. O tecido a gente já tinha, os vasos também a gente já tinha, então praticamente a gente não gastou nada para fazer essa decoração. O terceiro e último tema também foi um tema de um culto do nosso aniversário. Então foi o culto do nosso 8º aniversário com o tema Profetizando as Nações. E a divisa desse tema está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, parte A do versículo. Esse culto foi realizado no ano de 2016 e nesse ano o Senhor queimou assim dentro de nós um desejo muito grande de falar do amor deles para aquelas vidas que estavam lá fora e também trouxe essa conscientização a respeito de missão, porque às vezes a gente tem uma forma errada de pensar sobre missões. A gente acha que fazer missão é quando a gente vai viajar para algum país, fazer missão fora, e que sim, missão pode ser feita hoje, na sua casa, por exemplo, na sua rua. Então você pode falar do amor de Cristo no seu bairro, na sua cidade, na sua escola, em qualquer lugar onde você for, você pode estar assim fazendo missão. Então existem 3 maneiras que você pode estar fazendo missão hoje na sua vida. Ou seja, você pode estar orando pelas pessoas que foram enviadas, pelos missionários que estão aí se rendendo mesmo, renunciando às suas vidas, estão ali servindo outras pessoas, estão ali abrindo mão de tudo que eles têm para realmente demonstrar o amor de Jesus. Você pode estar intercedendo, ser um intercessor desses missionários. Você pode também estar fazendo missões, contribuindo. Você pode investir em missões, investir em uma agência missionária, investir em um missionário que está lá fora, sustentar também essas pessoas de alguma forma. Outra coisa também é você ir mesmo e fazer missão. Amém, gente? Então essa mensagem que a gente quis passar no nosso 8º aniversário. E foi assim um culto bem complicado de montar, não foi nada fácil. Foi através de muita oração e quase que esse culto não aconteceu. Foi muita guerra espiritual, mas foi uma bênção para a glória do Senhor, foi uma bênção. A gente conseguiu passar essa mensagem também para nossa igreja, para as pessoas que estavam ali presentes. E também colocar no nosso coração que a gente podia contribuir de alguma forma para o reino de Deus e para cumprir esse ID de Jesus. A decoração foi bem simples, mas foi feita com muito amor. Então a gente fez tipo uma moldura de um quadro e nessa moldura a gente revestiu ele com 2 tecidos. Então na parte de cima e na parte de baixo a gente usou o tecido amarelo, representando a glória de Deus. Nas laterais a gente colocou 2 tecidos roxos, representando mesmo, que representa a majestade, ou seja, o reino de Deus. Então esse governo de Cristo sobre as nações. Na parte de dentro dessa moldura, a gente pediu uma irmã lá da igreja para desenhar pra gente um globo, só que esse globo, em vez de ter aqueles mapas e tudo mais, ela fez o globo com várias bandeiras das nações e ficou assim uma bênção. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Já na parte de baixo a gente usou algumas caixas de papelão, então são caixas mesmo normal, simples, só que a gente encapou elas com papel madeira e também colamos a imagem de algumas bandeiras de alguns países e foi mesmo ali mais centralizado. Então elas ficaram embaixo desse painel do globo. E nas laterais dessas caixas também a gente colocou 2 luzes. Então foi praticamente isso, foi uma decoração bem simples, mas ficou bem legal. Então confere aí como que ficou. Vocês puderam observar que esse cenário ficou bem simples,
Mas a dica aqui, gente, é você mesmo usar a criatividade e trabalhar com materiais que você tenha já aí guardado no seu ministério, de repente um tecido que você não usa há muito tempo. Então essa armação, essa moldura, foi meu pai que fez pra mim. Então ele montou com madeiras que ele já tinha em casa. Se eu não me engano, o tecido a gente já tinha, que a parte do meio que foi feito o globo, foi feita de papel cartolina, se eu não me engano, ou papel 70 quilos, uma coisa assim. Pintura, a irmã que fez pra gente, eu acho que foi ela que pintou tudo, então praticamente a gente não gastou nada, porque ela já tinha esses materiais em casa. As caixas a gente pediu uma menina do ministério que trabalhava em um lugar que tinha bastante caixa, então eles sempre jogavam fora, a gente pediu pra ela guardar e ela guardou, e algumas a gente também conseguiu em mercado, se eu não me engano. A gente teve mais o gasto mesmo comprando papel madeira e imprimindo as folhinhas com a bandeira. Foi assim bem pouco, né? Não gastamos muito, então vale a pena você reunir as coisas que você já tem e montar uma decoração aí pro seu evento. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já clica logo em gostei e compartilha esse vídeo com toda a sua equipe de dança, com os seus amigos. Gente, outra coisa, se você costuma trabalhar com eventos de dança aí na sua igreja, com o seu ministério, me conte como que você costuma organizar essa parte da ornamentação. Quais são os critérios que vocês usam? Se vocês trabalham por cor, por tema, por divisa, por mensagem, me conte tudo aqui porque eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe poderosamente. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!